Olá, galera do terceiro ano, prontos para a nossa aula? O assunto de hoje é crise de 1929. Muito interessante. Bora lá? Neste conteúdo, vamos abordar a crise de 1929, um dos fatos que moldaram o rumo do século XX. Juntamente a grandes acontecimentos como as guerras mundiais, o Holocausto e a queda do Muro de Berlim. Também conhecida como a Grande Depressão, a crise de 1929 é considerada um dos marcos da história contemporânea da humanidade. Em meio à Primeira e Segunda Guerra Mundial, a crise estourou nos meses de setembro e outubro naquele ano, nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de Nova York, a qual toda a economia do mundo estava ligada naquele período, teve uma queda brusca no valor de suas ações mais importantes, levando à sua queda. Você já ouviu falar sobre expansão de crédito por oferta monetária? Pois bem, foi esse o motivo central pelo qual a Bolsa de Valores de Nova York, conhecida por ser o maior símbolo do poder capitalista, sofreu uma quebra inesperada do dia para a noite. Os Estados Unidos lucraram bastante com a exportação de produtos industrializados e alimentos entre o século 1918 e 1928. Para a Europa, esses países aliados no período entre guerras, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Já que aquele era um período de prosperidade econômica, pois havia emprego para todos e preços acessíveis, o governo propagava a ideia do American Way of Life, que basicamente consistia em consumir em abundância. Uma espécie de instituição bancária norte-americana chamada Federal Reserve System emitiu uma quantidade massiva de títulos e dinheiros com a finalidade de expandir a economia. Muitas organizações e cidadãos comuns enxergavam a jogada como uma oportunidade de investimento segura e estável. Contudo, o que não se esperava era que a economia europeia fosse se restabelecer e parar de importar gradativamente dos Estados Unidos. Com a Europa retraindo seu consumo de produtos norte-americanos, ao mesmo tempo em que a indústria estava produzindo em escala exorbitantes, os Estados Unidos se encontraram em uma posição delicada. Oferta muito maior do que demanda, ou seja, não havia mais para quem vender. Por consequência, a produção precisou parar, os preços despencaram e, é claro, o desemprego tomou conta do país. Os anos mais críticos da crise foram entre 1929 e 1933.
o país viu a economia cair em um efeito dominó. As principais consequências da maior recessão econômica enfrentada pelos Estados Unidos foram: como eu já disse, os anos críticos da crise foram entre 1929 e 1933, onde as principais consequências da maior recessão econômica enfrentada pelos Estados Unidos foram, vamos citar algumas aqui, né? Colocar algumas para vocês, é claro. Bom, como vocês podem estar vendo aqui no slide, tem algumas consequências aí. A taxa de desemprego subiu de 4 para 27, o PIB dos Estados Unidos literalmente pela metade, 50%, as exportações também tiveram uma queda de 50%. Além disso, como grande parte dos investimentos estava sustentada em valores especulativos, o que desapareceram assim que a Bolsa de Valores quebrou. Milhões de pessoas perderam seu patrimônio. Não demorou muito para a reação em cadeia se espalhar pelo mundo, causando recessões econômicas em diversos países e, consequentemente, disparando o desemprego em muitas nações. Alguns sempre perguntam, mas professora, estamos falando o que aconteceu nos Estados Unidos com a Europa, a questão, né, da Europa conseguir se reconstruir rapidamente e aí deixar de importar, né, produtos dos Estados Unidos e acabou quebrando a Bolsa de Valores. Mas acontecia algo nesse período no Brasil? Sim. E vamos vê-los agora. O que essa crise, na verdade, essa crise afetou o Brasil, tá? O impacto da crise de 1929 chegou ao Brasil e o segmento mais afetado foi a produção de café, que era a principal fonte de exportação daquele período. Para que você tenha uma ideia, cerca de 70% do café comercializado pelo mundo era brasileiro, sendo os Estados Unidos um consumidor central. Comprava aproximadamente 80% da demanda produzida. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, não tínhamos mais para quem vender e o preço do nosso principal produto caiu de forma brusca. O valor do café chegou a cair em torno de 90% no mercado internacional e o mais prejuízo não chegaram apenas aos cafeicultores, mas em todo o país. De acordo com historiadores, uma das consequências indiretas da recessão de 1929 no Brasil foi a Revolução de 1930, encabeçada por Getúlio Vargas, que se tornou presidente provisório. E em 1931, claro, Vargas tentou proteger o principal produto nacional, a fim de salvar a economia, criando o Conselho Nacional do Café, CNC. Como você pode conferir neste artigo, a crise de 1929 foi um dos períodos mais complexos da sociedade contemporânea passou. Desemprego, falência, falta de esperança se espalhar mundo afora. Bom, gente, encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito bacana, muito legal, falando,
né, sobre a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, Nova York, pós Primeira Guerra Mundial, né, e antes da Segunda Guerra Mundial, né. Porém, Estados Unidos, sempre Estados Unidos, vai se erguer novamente e vai, logicamente, se tornar o país número 1 do mundo em todas as questões e no capitalismo também. Espero que tenha gostado. Espero vocês na próxima aula. Até mais.